Olá, eu sou Dinamara Machado, professora Dinamara Machado, e você está no Educa Brasil. Educa Brasil, produzindo conhecimento. O Educa Brasil faz parte da grade de transmissão da TV Profissão. Sim, TV Profissão. E o projeto do Educa Brasil coaduna justamente por estar na chamada TV Profissão. O nosso objetivo no Educa Brasil é trazer profissionais das distintas áreas para discutir como iniciaram as suas profissões, como estão nas suas profissões e os caminhos que são adotados, quais são as temáticas que são discutidas. Sim, nós trabalhamos com série, é verdade. Tem programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, e nós estamos na série Literatura. E você deve estar se perguntando: mas literatura é para quem tem tempo, não tem nem espaço para o trabalho. E nós estamos aqui descortinando o universo da literatura. Até porque no Educa Brasil Produzindo Conhecimento, o nosso objetivo é que você conheça para além do senso comum, que você conheça a partir da ciência os caminhos que nós podemos adotar nas nossas profissões, nas nossas carreiras, ou até para melhorar o nosso potencial de trabalho. E na série Literatura, a nossa convidada muito especial, uma professora, uma pesquisadora, professora Deisile de Quadros, professora, doutora, pesquisadora na área da literatura. Professora Deisile, seja muito bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Sinta-se à vontade e bem recebida neste programa. Obrigada, professora Dinamara. Agradeço a quem está nos assistindo. E é uma delícia estar aqui para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é sobre literatura, né? Literatura é algo que alegra a nossa vida, que nos tira do senso comum, né? E nos abre novos horizontes. Então é muito bom estar aqui para falar disso hoje. Que bom. Bom, nós percebemos ali que a professora doutora Deisile de Quadros é doutora em teoria literária, ou seja, é uma pessoa que no decorrer da sua carreira foi sim estudando literatura, né? Não é à toa que tem uma prateleira ali de livros, né? Toda uma biblioteca armada, né? Montada, o que nós falamos. Os nossos livros, nós estamos embaixo das nossas mangueiras, né? Embaixo da sombra que acolhe nossas vidas. Professora doutora Deisile, o Educa Brasil sempre começa da seguinte forma: como foi o desenvolvimento da sua carreira? A professora doutora hoje começou como? Certo. Então, professor Dinamara, eu não tenho nenhuma história mágica, né? Muitas pessoas que se envolvem com literatura têm uma história mágica de começar a ler clássicos muito cedo, né? Ou coisas assim. E a minha história não é nada tão mágica, ela é bem normal, né? Bem do cotidiano. Eu comecei pensando na questão da literatura com minha avó, contando histórias. Então, sábado à noite era dia de estarmos lá, todos os netos, e ela inventava muitas histórias, contava alguns contos de fadas, mas o forte mesmo era inventar histórias, né? Então, minhas lembranças com relação à leitura vem muito da minha avó. E com relação a estudar mesmo a literatura, né, eu não era uma leitora assídua durante a educação básica. Não tive, infelizmente, durante a educação básica, muitos professores que incentivavam a leitura, enfim, não tinha um trabalho significativo com a leitura, então eu lia como muitas pessoas leem, que era por obrigação, né? Porque tinha aquele livro na escola que a gente tinha que ler para realizar uma prova. Então eu lia realmente não porque eu estava gostando de ler, mas para realizar uma prova. Aí optei no ensino médio, que na época era segundo grau ainda, não é? Por fazer magistério, porque ali eu já sabia que eu queria ser professora, que eu queria dar aula. Também não me aprofundei na questão da literatura, né? E aí eu optei por entrar, né, cursar letras. Eu tinha uma dúvida entre letras e história, que eram duas áreas que eu gostava muito, e eu sabia que eu queria dar aula de uma dessas duas disciplinas. Acabei optando por letras, não porque eu gostava de ler ou coisas assim, porque eu lia
o que realmente precisava para a escola, não era uma leitora assídua, e foi no curso de letras que eu acabei já desde o início me enveredando para a questão da literatura, né? E comecei a ler muito, a ler porque não só porque eu tinha que fazer provas ou porque os professores pediam aquele livro para discussão em sala, mas comecei a descobrir realmente autores magníficos e desde o começo eu já resolvi, né? A gente tem muito em letras estudos linguísticos ou literários, a gente acaba indo por esses dois caminhos, e eu optei muito, no início já da faculdade, por os estudos literários. E aí, no mestrado e doutorado, segui também com os estudos literários, me apropriando mais da questão da literatura infantil e da formação do leitor, porque eu acho que é algo muito importante num país como o nosso, em que nós temos números tão baixos quando a gente pensa na questão da literatura, né, da leitura da literatura. Então, enfim, me encantei com a literatura e em estudar, aprofundar meus estudos na formação do leitor. Professora Deisle, antes eu vou fazer aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento. O objetivo do Educa Brasil é dar embasamento para você, pai, mãe, tio, para você que é adolescente, ou você que está lá já assim, olha, já me aposentei, estou pensando em outra perspectiva. Hoje nós lhe apresentamos a literatura numa outra perspectiva, né? Uma perspectiva que talvez você não tenha visto. Na semana passada eu tive a honra de discutir com a professora Thaisa e falamos de literatura e direitos humanos, que inclusive ler é um direito, né? Então, a gente vai começando a discutir. Mas essa história da professora Deisle, e por que eu gosto de começar o programa fazendo essa parte? Me conte a sua história, porque você que está aí, que é jovem, que é adolescente, ou que você precisa contagiar alguém. Nós estamos numa sociedade sedenta de bons exemplos. Nós precisamos mostrar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para aquelas pessoas que estão em processo de formação, bons exemplos. E a professora Deisle de Quadros não é por conta do seu mestrado ou do seu doutorado, mas é um bom exemplo. E a Deisle começa mostrando um bom exemplo já na infância, né? O papel que a sua avó teve na sua formação. Com certeza, seus pais trabalhavam bastante, como todos nós trabalhamos, e sua avó, né, fazia esse momento que não era nem de leitura, como você bem disse, mas era um momento em que ela fazia uma contação de histórias. Então, essa importância que nós vemos muitos jovens agora, ou casais, ou avós, para ficar livre da criança, logo dar um celular, né? E esse exemplo seu hoje, Deisle, pode ser há 20 anos que aconteceu isso com você, né? 25 anos. Mas o quão é importante, e eu tenho certeza que uma doutora em literatura, que trabalha com formação de doutores, reconhece cientificamente hoje o papel que a sua avó fazia e não sabia, talvez, a importância do que ela estava fazendo, né? Com certeza, né, professora Dinamara? Porque minha avó estudou muito pouco, então com certeza ela, no momento, hoje ela sabe, porque eu falo muito isso para ela, né? Que as histórias que ela contou, tanto eu quanto meus irmãos, a gente carrega até hoje, né? São lembranças muito fortes. E o que ela estava fazendo naquele momento? Contando histórias, né? Ela estava trabalhando com crianças, que eram os netos dela, coisa que ela não fez com os filhos, porque também, enfim, não tinha tempo, era uma outra situação, né? Estava na função de mãe, não de avó. E ela estava fortalecendo o espírito daquelas crianças, né? Então, os pais terem um tempo, que, como você falou, a gente sabe que a gente trabalha muito, a sociedade de hoje, né, nos exige muito sentido, mas ter um tempo para a gente parar, seja em sala de aula, quando nós somos professores, seja em casa, quando nós somos pais, né, tios, avós, enfim, para contar história, para compartilhar esse momento, né, de fantasia, de imaginação, proporcionar para aquela criança um fortalecimento, porque a literatura ela trabalha com o simbólico, né? A linguagem ela vem
numa toada muito diferente do que a gente encontra no dia a dia, nos noticiários, nos jornais, em revistas, textos informativos, propagandas, outdoors. A literatura ela tem um trabalho muito diferente com a linguagem, né? É a linguagem como arte, tem toda uma articulação diferente com a linguagem, que vai trazer, então, o simbólico muito forte. E naquele momento de criança, muitas histórias não vão ser entendidas, mas vão ser compreendidas quando a gente se torna adulto, né? Então é muito importante nós termos um tempo para compartilhar diariamente histórias. Pode ser, por exemplo, antes de dormir, né? Então, são ações, são palavras que nos fortalecem e que a gente leva para a vida inteira. Professora Deise, então a gente tem aí uma profissional, hoje professora, doutora, né? Depois a gente fala um pouquinho mais da sua carreira na atualidade, mas que teve esse contágio, né? Esse contato muito grande com a literatura na tenra idade e depois volta no espaço. Aí vê, acontece com você o que acontece com... Gente, nós somos normais, tá? Você viu que uma professora doutora em literatura falou que isso acontece. Fazia leitura por obrigação, e depois, só lá na faculdade, né, no curso superior de letras, é que vem novamente esse despertar para a literatura, né, que daí sim dá o seu doutorado, o seu mestrado e o seu doutorado, ou seja, o tempo de reaparecer. Como você bem diz, a literatura trabalha com a narrativa humana e trabalha com esse imaginário. E o imaginário que vai se fortalecendo, né, e vai compreendendo, e isso acontece muito na fase adulta. Belíssima história. Hoje, a professora doutora Deisle, eu vejo ali, parece-me que, né, tem criança, a gente sabe que tem criança, e que é uma contadora de histórias, né, Deisle? Sim, sim. Então, contei muita história, professora Dinamara, enquanto eu estava na educação básica, né? Eu fiquei do ano 2000 até... Foram 15 anos de educação básica, divididos aí entre educação infantil, né, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que por conta do magistério eu atuei muito na educação infantil no fundamental 1, que eu gostava muito, né? E eu acho que os momentos mais gratificantes é quando eu encontro com alunos, né? E hoje nas redes sociais isso acontece muito, a gente encontra, né, esse encontro com alunos, e eles me falam que eles não esquecem histórias que eu contava. Né? Então eles mencionam lá a Bolsa Amarela da Lígia Bujunga, enfim. Enfim, eles levaram isso para a vida deles, né? E hoje eu tenho meu filho, né, que tem 7 anos, e diariamente nós temos aqui contação de histórias. Então, a gente escolhe o livro juntos, ele também traz livros da escola, e aí a gente vai mesclando, né, essa contação de história, e na esperança de formar um novo leitor aí, né? Então, essa ação de contar história e de compartilhar histórias é muito importante, né? E é aí que nós temos um grande problema quando a gente pensa na escola, né? E quando eu falo que é um problema da escola, não é jogar a culpa para a escola de maneira nenhuma, porque é onde eu estou também, né? Mas aí a gente já tem toda uma problemática pensarmos com relação à formação desse professor, né? A carga horária das disciplinas que a gente tem nas licenciaturas voltadas para literatura infantil, para a contação de história, para a formação do leitor. Né? Então, o que nós temos muitas vezes são professores que não sabem como trabalhar com a literatura. Né? Então, muitas vezes a escola tem uma biblioteca, né? Com livros, com autores bacanas, e o professor não sabe o que fazer com aqueles livros. Né? E eu sou um exemplo disso, desse afastamento. Né? Quando muito pequena, eu gostava muito de ouvir histórias, tive um vínculo muito forte com a minha avó por conta dessas contações de história, e depois eu tive um afastamento. Por quê? Porque ler se torna chato, porque eu vou ler para fazer uma prova. Né? Então, a leitura ela fica muito afastada da fruição, né? que é uma palavra que a gente usa muito quando a gente fala em formação de leitor, porque quando nós estamos lendo literatura, nós estamos sim aprendendo, estamos conhecendo, ampliando nossos horizontes, mas por meio da fruição, da diversão. Né? Então, não pode ser só uma obrigação. A obrigatoriedade da leitura para realizar prova, resenha, trabalho, e, enfim,
acaba afastando da leitura, né? E aí a gente também tem um salto, porque enquanto criança, nós temos nas escolas leituras muito fáceis, porque a gente tem no estereótipo da criança, que ela não entende, eu não posso ler histórias muito difíceis, com temáticas complexas, essa palavra ela não conhece, então vou substituir por outra, e assim por diante, né? E aí, quando chega no ensino médio, o que acontece? Nós temos os clássicos. Então, o leitor ele não vai subindo degraus, né? Ele dá um salto. E aí chega lá e tem contato com os clássicos, ele não foi preparado para ler os clássicos. Então ele acha chato, difícil, uma linguagem rebuscada, e a leitura do clássico acaba se misturando com a história da literatura. Não é leitura, não é literatura, né? São as escolas literárias. De novo, a gente estudando para uma outra prova muito séria, que é o vestibular. Então, a gente tem muito forte aqui no Brasil a escolarização da literatura, né, que é o que nos fala Regina Zilberman, Magda Soares, né, essa escolarização da literatura que acaba nos afastando e afastando a formação do leitor e acaba proporcionando números tão baixos quando a gente fala de leitores no Brasil. E é importante, né, depois a gente passar aí, ter essa aula magistral aqui com a professora Deise, explicando o porquê que estamos distante da leitura. E é muito importante explicar, né, professora Deise? Nós já vamos chegar na nossa temática do nosso programa. Que você lê um jornal, nós não temos um país... todo mundo lê jornal, as pessoas abrem a página na internet e lê um monte de jornal. Mas isso é um país de leitor, né? Este é um país de leitor? Um leitor que lê uma magazine, que lê uma revista, esse é um país de leitor? O que se fala quando se fala em formação de leitor? Então, a professora Deise entrou no assunto, mas talvez para você que é do Educa Brasil, que acompanha o Educa Brasil, né? Educa Brasil produzindo conhecimento, tem uma diferença aí, né, professora Deise? Tem sim, né, professora Dinamara, porque a gente fala a questão da leitura, que é algo amplo, e a leitura da literatura. E mais ainda, né, as pessoas compreendem o que elas estão lendo, né, que aí vem o caso do letramento, que a Magda Soares nos traz isso também, né, a questão do letramento. E dentro do letramento a gente tem vários letramentos, e um deles é o letramento literário. Né? Então, para quem está nos acompanhando, a gente tem aí, quando nós falamos em alfabetização, que é você aprender as letras do alfabeto, aprender que juntando essas letras vão formar sílabas, que as sílabas vão formar palavras e que as palavras eu posso formar frases e que vão ter um significado. Isso é alfabetização. Quando a gente fala em letramento, nós estamos falando em entender o que a gente está lendo. Então, eu abrir um manual que está me mostrando como que eu vou montar um móvel que eu comprei, né? Ou eu pegar minha conta de luz, minha conta de água, um contrato de aluguel, eu ler aquilo e entender o que eu estou lendo. Né? Eu perceber numa notícia o que está por trás daquilo, por que um jornal está abordando determinado assunto de uma maneira e outro jornal dando a mesma notícia de uma outra maneira. Né? Eu percebia numa propaganda as estratégias utilizadas para me fazer comprar e consumir mais. E quando a gente fala de letramento literário, aí sim eu ser um leitor de literatura, né? E aí a gente fala das narrativas, dos poemas, do texto dramático, enfim, da literatura, e compreender o que eu estou lendo. Abrir um livro de literatura, entender aquela história, entender o enredo, entender por que eu tô falando, o que é um soneto, o que é uma poesia, né? E misturado a tudo isso tem a questão da fruição, do deleite, que é a alegria que nós sentimos em pegar um livro, abrir um livro e ler aquilo, né? Então, tem essas diferenças aí. Maravilha, professora Deise. Agora vamos entrar na nossa temática do nosso programa. A temática do nosso programa é literatura e pandemia. Literatura e pandemia. Tenho certeza que muita coisa foi produzida. Ontem eu ainda falava, que é um dos livros que estão aqui, Boaventura produziu 2 livros fantásticos agora, né? Nesse tempo de pandemia. Mas fala um pouquinho para nós, por que a literatura mesmo,
né, na pandemia. O que tem aí junto literatura e pandemia? Por que discutir isso é importante? Bom, quando a gente fala em pandemia, né, nós estamos falando de um período difícil, de mudança de chave, de mudança na rotina, mudanças na nossa vida, né, sair do que nós estávamos habituados, para adentrar um novo, né, algo que nos desestabiliza. E sempre que nós vivemos momentos difíceis na nossa sociedade, aqui a gente está falando de literatura, né, professora Dinamara, mas a gente vai falar de arte, né? A arte vem com uma força muito grande. Né? Então, não só o que é produzido, mas o que é resgatado. Né? Quem, durante a pandemia, não ouviu mais música, não assistiu a mais filmes, não leu mais livros, né? Por quê? Porque a gente sentia essa necessidade de abandonar um pouquinho aquele noticiário bombardeando todo dia números, mortes, né? Não que não é importante assistir noticiário, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, a gente sair um pouco disso e viver outras formas, outros mundos, né? E a literatura, ela nos proporciona isso, né? As manifestações artísticas em geral. Então, elas vêm com muita força nesses momentos difíceis, como de pandemia, no sentido de nos ajudar a organizar, né, o que está de caótico presente, não só na sociedade, mas dentro de nós, no interior do ser humano. Né? O Antônio Cândido ele fala que o texto literário ele atua em grande parte no inconsciente e no subconsciente, e nesse sentido a literatura nos ajuda a organizar as nossas emoções. Né? A importância da literatura e da arte em geral, então, nesses momentos difíceis como a pandemia, é nos ajudar no equilíbrio humano. Né? E aí pega o Antônio Cândido de novo, ele compara, né, a questão do equilíbrio psíquico, que ele fala que sem o sonho do dono não tem como ter esse equilíbrio psíquico. E daí ele fala também que talvez não exista um equilíbrio social sem a literatura. Então, é um fator indispensável para o ser humano, porque é arte, né? E por isso é uma necessidade universal, tá? Universal, e por isso tem que ser, sim, né? O Antônio Cândido defende que tem que ser um direito de todo ser humano. Né? Aqui ele fala da literatura, mas a arte em geral. Né? A arte em geral é muito importante. Imagine a gente, durante toda a pandemia, sem ouvir música, né? Sem esses momentos que nos dão prazer e nos tiram um pouco desse momento caótico, né? Nos ajudando num novo equilíbrio que é o que a gente busca quando a gente está nos relacionando aí com a arte, com a literatura. Né? Então, por isso que a literatura acaba sendo talvez um pouco uma válvula de escape, né? E aí, quando a gente pensa em tantos projetos que existem com a literatura, né? Colocando a literatura em ambientes complexos, como em hospitais infantis, em casas de idosos, tem projetos lindos, né? Depois dei uma procurada aí na internet, não vou falar nomes aqui, porque daí a gente acaba sendo injusto falando um nome, esquecendo de outro, né? Projetos com cães, né? Em que para ajudar, né, a ser acessível a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situações difíceis, os contadores de histórias levam cães, né? Então os cães são treinados e aí o contador de história conta a história, mas usando daquele cão. Né? Então, enfim, é a literatura vindo nos auxiliar a manejar os nossos sentimentos, a organizar os nossos sentimentos. É por isso que a arte, professora Dinamara, é tão importante durante a pandemia. Acho que você também deve ter ouvido muita música, deve ter visto muito filme, né? Porque a gente sente essa necessidade de se desligar um pouco desse mundo conturbado que a gente está vivendo. Sem sombra de dúvida, professora Deisle, professora doutora Deisle de Quadros, é a nossa convidada do Educa Brasil, produzindo conhecimento. E hoje nós estamos falando da literatura, a relação da literatura com a pandemia. Professora doutora Deisle de Quadros acaba de dizer que a literatura ou as artes
é uma válvula de escape, ou seja, desse momento caótico, diferente, que nós começamos a viver o ano passado, e agora já estamos até mais habituados, mas mesmo assim ainda estamos, e muitas pessoas, principalmente a questão socioemocional está abalada, buscam na literatura, na música, nas artes, enfim, né, um refúgio. Até porque, além de ser uma válvula de escape, né, professora Daisley, porque você vai ler um trecho muitas vezes, e ao terminar de ler o trecho, você está chorando, né? Ou você está assistindo um filme e aquela história mexe tanto com você que aquela emoção que você não pode apresentar em determinados cenários, quando você está diante das artes, né, da literatura, seja de um filme ou de uma música, você consegue expressar, porque também existe uma questão cultural em que nós, mesmo não estando ninguém olhando, você fala assim, eu tenho que me manter firme, eu tenho que me manter firme, e de repente esses momentos, né, são válvulas de escape para a representação. Posso dizer, professora doutora Daisley de Quadros, que você fala isso, mas eu vou usar uma fala sua agora, tá? Que literatura é resistência, então é resistir, é manter-se bem, mas também posso dizer que ao trabalhar principalmente com a literatura, eu consigo me colocar no lugar de outro. Eu vivencio sem ter vivenciado de fato, ou seja, eu passo pela experiência. Quando eu tenho a fruição, de fato, né, o envolvimento com a obra, eu vivencio sem estar, né? É como se estivesse acontecendo comigo. Por favor, eu gostaria de ouvi-la. Isso acontece muito, né? E quando a gente pensa que com a literatura, porque eu estou tendo contato com um mundo diferente, né? Por mais e quando a gente fala no mundo diferente, não quer dizer que seja uma literatura, uma narrativa de alienígenas, né? De mundos desconhecidos. Não, pode ser uma narrativa do cotidiano, de coisas que realmente acontecem, né? Mas eu estou tendo a experiência de estar ali com personagens que eu não conheço de fato, né? Mas que eu estabeleço relações com a minha realidade. Eu estou ali lendo uma história e aquela narrativa, aquele poema, enfim, o enredo, traz algo novo, né? Me possibilita conhecer espaços desconhecidos, né? Ou revisitar outro olhar, um espaço que eu já conheço, né? Então, por exemplo, tem uma narrativa que se passa em São Paulo, né? Eu não conheço São Paulo, então eu estou conhecendo por meio do livro, né? Ou sim, eu já conheço São Paulo, mas aquele narrador, aqueles personagens, eles estão me mostrando uma São Paulo diferente, né? E assim por diante. E quando a literatura me proporciona conhecer melhor o outro, porque eu estou em contato com personagens, né? Então eu estou conhecendo melhor o outro, conhecendo melhor o mundo em que eu vivo, o meu entorno. Por quê? Porque a literatura está me apresentando um contexto, né? Um contexto histórico, um contexto social, uma cidade, um espaço, né? Relações humanas ali entre os personagens. E eu posso também, conhecendo melhor o outro através dos personagens, conhecendo melhor o meu entorno, eu estou me conhecendo melhor. E tudo tem um nome aí especial, que é a alteridade, né? Então, a literatura, ela nos proporciona essa alteridade, que é o me conhecer melhor, o conhecer melhor o outro, né? E com isso a gente vem com um combo de palavras como respeito, empatia, né? Então, tudo isso a literatura me auxilia. Então, veja, professor Dinamarca, quando a gente está falando, né, que a literatura nos auxilia em tudo isso, olha como eu não preciso fazer uma prova depois da literatura, né, de um texto literário, depois da leitura de um livro. A leitura vai me proporcionar isso, né? Eu tenho dois exemplos aí já em sala de aula, né? Porque, enfim, muito tempo em sala de aula, que eu não esqueço, né? E que foram dois momentos que me mostraram muito que a literatura tem sim valor, que a literatura é sim resistência e é sim de extrema importância e necessidade do ser humano, né? Uma foi com uma criança, eu li com ela, eu li com a turma o livro A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga, né? Que é um livro que me é caro até hoje, e eu li, a gente dividiu a leitura, né? Então eu li um pouquinho cada dia, tal. Aí no último dia de leitura,
eu acabei de ler, isso foi no início da aula. No final da aula, que a gente já tinha acabado o livro, acabado a história e tal, uma aluna, antes de sair, deixou um papel sulfite dobrado, assim, na minha mesa, e fora era a bolsa, desenhada a bolsa amarela, e quando abria, né, então a Raquel, que é a personagem principal da bolsa amarela, dentro da bolsa ela guarda todas as suas vontades, né? E essa aluna, ela escreveu: nessa bolsa eu guardo a vontade que meu pai volte para casa. Né? O pai dela tinha ido embora. E eu não sabia dessa situação, enfim, mas veja como a literatura organizou o sentimento que ela teve naquele momento, né? E como o mesmo texto literário causa efeitos diferentes nos leitores, né? Por quê? Porque a gente vai com toda uma bagagem de leitura, e a minha bagagem é diferente da minha aluna, que é diferente da sua bagagem, e assim por diante, né? E um outro contexto aí, já na educação superior, já sendo professora do curso de letras, nós terminamos, eu dava aula de literatura infanto-juvenil, né, para essa turma, e no último dia eu li um poema, né, o poema Antiguidade, da Cora Coralina, e imediatamente após a leitura do poema, uma aluna saiu chorando da sala, né? Porque depois ela me contou, enfim, lembranças que despertaram nela de quando ela era criança. Então, de novo, a literatura despertando emoções, nos ajudando a organizar sentimentos, né? Então, olha que importante, né? Então, foram em dois momentos assim que eu estava precisando de reforço, né? Literatura, é preciso trabalhar a literatura assim, né? Então, foram dois momentos que eu não esqueço, né? Que ficaram guardados, me mostrando que sim, a literatura é resistência, e sim, a literatura é fundamental para o ser humano. E é importante, né, professora Deise, aqui no Educa Brasil, sempre as pessoas pensam que trabalhar com a literatura é para ter uma moral da história, tá? Então eu leio um livro que no final da história eu quero mostrar isso para a criança. Olha, a gente vai ler A Bela Adormecida porque você tem que falar que no final o bem vai vencer o mal, ou seja, a justiça, né? A justiça literária, que a gente sabe que é um conceito, né? Mas que a literatura, primeiro, ela toca em diferentes momentos, cada pessoa, né? Não é assim, eu li a Bolsa Amarela para todas as crianças ou todos os adolescentes, porque daí nós podemos pensar assim, muitos não estão aqui, não conhecem o livro A Bolsa Amarela, mas é um livro que mostra assim, né? Como você bem falou, a menininha guardava dentro do livro as grandes vontades que ela tinha. Né? Era como se fosse quais são as suas vontades, as suas listas de desejo, né? E ela tinha 3 desejos. Um delas era crescer, um de ser um menino e a outra de ser uma escritora, né? E assim, quais são os desejos que nós carregamos? Onde que eles estão registrados, né? O livro da Bolsa Amarela é um livro que cabe em qualquer idade, na verdade, né? Quando você Com faz essa certeza. reflexão. Ele cabe em qualquer idade. Quais são as frustrações que nós temos? Quais são as frustrações que nós carregamos? Será que eu tenho condição de ler o livro e parar para pensar, né? Quem se debruça na literatura faz análise, na verdade, né? Quem se debruça na literatura faz análise, porque você se coloca muito no lugar do outro, você faz muita pergunta. Então, e no momento de pandemia, isso realmente é muito caro, isso é muito necessário, né? Você pensar, né, esse limiar da vida, no momento, a literatura te proporciona isso. Então, isso é uma questão importante. A professora Deise falou, mas eu bati de novo esse ideário que algumas pessoas têm, professora Deise, que ler literatura é para ter moral da história. Então, assim, uma criança, para os pais que estão nos acompanhando, os tios, os avós aqui, né? E você deu o exemplo aí que você faz a leitura com seu filho. Porque ele está fazendo isso, então eu vou ler tal livro para ele. Não sei se estou errada, mas esse talvez não seja o caminho, né? Não, não é não, né? E veja que mesmo quando a gente vai classificar esses livros de história, nós temos a literatura, né? E esses livros aí sim, ensinando sobre o meio ambiente, sobre separação de lixo, né? A gente chama de livros paradidáticos, que são histórias narrativas que não têm o caráter da literatura, né? Então a linguagem ela não é elaborada como arte, né? O intuito mais forte não é trabalhar temas
como arte, como resistência, né? Esse trabalho apurado com a linguagem, mas ensinar alguma coisa. E é bacana, né? Não tem problema. Eu acho que é uma maneira lúdica da criança aprender também. O que a gente não pode é confundir que eu lendo um livro paradidático em que o ensinamento é muito forte, eu estou trabalhando com a literatura porque eu não estou. Né? São coisas diferentes com objetivos diferentes. E aí, professora Dinamara, quando a gente pensa, né, como você falou, a literatura, daí pensando mais na literatura infantil, tem que ter moral da história, né, tem que ter um ensinamento e tal, a gente tem a questão da deturpação, né, ou algumas vezes até da censura. Então, por exemplo, né, há muita gente que acredita que não, eu não posso trabalhar determinado livro, vou pegar aqui Lígia Bujunga de novo, ela tem o Meu Amigo Pintor, que é um livro que trabalha com a questão do suicídio, né, o Meu Amigo Pintor é um personagem que ele se suicida, morre, e então a gente está trabalhando com suicídio e morte. Mas não pode, né, trabalhar com a criança, porque ainda são temas tabus, né? Então, não é isso, né? A literatura ela está aí para isso, para ajudar o ser humano a lidar com sentimentos adversos, né? Como a gente falou, se conhecer melhor o outro. Então, são temas cabíveis sim, né? Ou, por exemplo, a Bolsa Amarela, você falou aí dos 3 desejos da Raquel, né? Então, que ela queria ser escritora, né? Que ela queria crescer e que ela queria ser menino. E aí teve uma tentativa numa cidade, né, aqui do Brasil, enfim, acho que foi um vereador, de censurar o livro, que as escolas não podiam mais adotar o livro porque ela queria ser menino. Gente, ela queria ser menino, né? A gente lendo a história, ela queria ser menino porque os meninos podem fazer tudo. O menino pode jogar bola, a menina não pode. Né? A menina ela tem que cozinhar, ela tem que limpar a casa, ela tem que aprender a cuidar de filho, ela tem que lidar com panelinha. A menina não pode ser o que ela quer, brincar com o que ela quer. O menino vai soltar pipa, vai querer ser astronauta, né? Então, por isso que ela queria ser menino, por conta da liberdade, né? Não tem nada a ver com ideologia de gênero, nada a ver com isso, né? Então, enfim, essas tentativas, né, de manipular a infantil. Ou, por exemplo, né, o programa Conta Pra Mim também, que a gente tem a mudança nos contos de fadas. Então, o Lobo Mau, ele não é o caçador que mata o lobo mau, né? Daí a gente tem aí o politicamente correto, né? Isso. João e Maria não são abandonados pelos pais na floresta. Então, contos milenares são modificados com a intenção de preservar a criança, né? Mas nós não temos pais que realmente têm que abandonar os filhos por não ter condições de dar comida para essas crianças, né? E a literatura não vem fortalecer a criança quando a gente está mostrando que sim, a gente tem bruxas na vida real, que a gente tem lobo mau e que um caçador pode ganhar do lobo mau, e isso também é com a vida real. E aí a gente entra de novo no simbólico, né? Da importância do simbólico. Então, não tem por que a gente mudar os contos de fadas, né? Não tem por que mudar, por exemplo, a Cinderela, que se a gente for pegar a história original, a madrasta corta o pé da filha para caber no sapatinho, né? E a gente não vê mais a história sendo contada dessa maneira, porque ela já foi modificada há muito tempo, porque a gente tem a criança como um ser frágil, né, que não dá conta, que não sabe das coisas. E sim, a criança ela é sujeita à informação, precisa do suporte da mediação do adulto, né? Pensando na questão da literatura, ela precisa do adulto, o assessor, seja o pai, seja o avô, seja a mãe, mediando essa contação de histórias, contando histórias, apresentando livros para ela, mas ela vai poder lidar com a morte, ela pode lidar com um pé sendo decepado, ela pode lidar com o caçador matando o lobo mau, com João e Maria sendo abandonados pelos pais com a floresta. É isso que vai fortalecer essa criança, né? E que vai ajudar com que ela se torne um adulto forte, de sentimentos fortes, capaz, né? Então a literatura é muito importante nesse sentido. Professora Deisle no Educa Brasil, professora doutora Deisle Quadros no Educa Brasil, produzindo conhecimento. E veja que interessante, né? Nós viemos para falar de literatura e pandemia e estamos para além disso. Que quando a professora Deisle brilhantemente explica aqui
Se você é pai, se você é mãe, né? Por mais que tenham todos os discursos do politicamente correto, aí não podemos mais falar do lobo mau, não podemos mais falar que a princesa, né, que a irmã tinha o pé cortado para usar o mesmo calçado, mas uma percepção de que, se pelo menos a criança começar a conviver e ver essas percepções na literatura, ela vai estar se preparando para a vida. Porque a vida não é politicamente correta, digamos assim. Não é sempre o bem vai vencer o mal, não vai acontecer sempre isso, né? Nós vamos ter as desigualdades, nós vamos ter crianças passando fome. Então, se eu fecho uma criança dentro de um castelo e que o mundo é perfeito, e quando ela sai na rua e vê um morador de rua, o que aconteceu, né? Como que ela vai fazer essa leitura de mundo? Então, a literatura também ajuda essa criança a fazer uma leitura de mundo, né? Ajuda a fazer essa criança a ter uma leitura de mundo e de um mundo que é real, mas dentro do contexto dela, né? Porque assim, a bruxa não é aquela que anda de vassoura. Ah, mas não tem bruxa que anda de vassoura. Mas tem o mal. Tem pessoas, tem acontecimentos ruins. Então não é a figura da bruxa, né? Ah, uma bruxa personificada que vai entrar voando pela casa e vai roubar a criança e vai transformar ela numa abóbora. Não é nada disso. Mas é que existem situações ruins que podem acontecer na vida. Mesmo agora na pandemia, quantas crianças ficaram sem o pai ou sem a mãe? Né? Vai negar isso para essa criança? É diretamente na vida dela. Tem um trecho que eu gosto muito, que é a do Monteiro Lobato tentando explicar a morte para a Emília, né? No meu caso, é um trecho muito quisto. Eu gosto muito desse trecho, né? Que é ele explicando a morte para ela, mas numa linguagem que a Emília conseguia entender, né? E a literatura faz isso. Você não está querendo forçar essa criança, como bem você disse. A Raquel, ela não queria ser um menino de fato. Ah, eu quero ser um menino. Não, não é uma questão de ideologia de gênero. E aí é o desconhecimento, né, professora Deise? Quem Isso. desconhece, diz assim, a escola já está discutindo ideologia de gênero. Não, ela queria ter liberdade. Ela queria estar solta, né? Porque a menina, você já, mesmo em tempos modernos, senta direito, o vestidinho está levantado, não pode ser assim. O menino não, ele vira cambalhota, quer dizer, nós estamos evoluindo, mas alguns pensamentos ainda estão ficando. E pior, pensamentos que olham para um livro como a Bolsa Amarela e vai fazer um traço de apartheid, de separar, que não pode existir para as crianças lerem. Quer dizer, e aí é a falta de concepção de um representante político desse, como também é a falta dos próprios professores do conhecimento, que se deixam muitas vezes calar por conta disso, né? Quer dizer, é a compreensão maior da sociedade, do contexto social, do que o que esse livro representa para todos. Professora Deise, no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Hoje nós estamos com a professora Deise falando de literatura e pandemia, e que a literatura tem uma contribuição para trabalhar com o nosso socioemocional. Professora Deise, por favor. E aí, professora Dinamara, né, pensando na literatura de novo enquanto resistência, né, a gente pensando nisso que a gente falou agora da Bolsa Amarela, enfim, de mudar finais de contos de fadas e coisas assim, nós vemos também isso do perigo da literatura, né? Que muitos atribuem, não, literatura, não, a gente não pode falar de morte porque, sei lá, vai traumatizar, ou a gente não pode pensar na Raquel querer ser um menino porque não pode, né? A questão de ideologia de gênero e aí por diante. E, na verdade, se a gente for voltar lá para Platão, né, que é um filósofo super antigo e tal, no livro A República, ele propõe, né, a expulsar os poetas de Atenas, porque ele diz que a poesia vai ser só uma cópia da realidade, uma imitação. Então pode despertar aí sentimentos controversos, sentimentos nocivos, se nós formos pensar na verdade, né? Porque então a poesia é só uma cópia da realidade. Então veja que isso a gente já tem lá atrás, né? Se a gente for voltar para o Platão e pensando nisso do Platão e tal, o Todorov, que é um outro teórico quando a gente pensa em literatura,
né? Ele fala que a atitude do Platão acaba sendo um elogio à questão da poesia, né? Porque ele reconheceu, Platão reconhece na literatura, no caso na poesia, né, nesse momento, o poder de intervir na formação, né, na formação humana, na formação do espírito e, assim, né, na realidade como um todo. Então, a literatura ela tem a cidade, né, esse poder de gerar insatisfação, de gerar questionamento. E quando a gente fala da literatura enquanto fruição, enquanto deleite, né, que é esse prazer em ler, nós não estamos dizendo que a literatura, seja um poema, né, seja uma narrativa, enfim, que ela não incomoda, né, que ela não nos deixa insatisfeitos, incompletos, porque quando a literatura ela nos faz questionar essa realidade, pelo que eu estou lendo, pelo que os personagens estão fazendo, né, e tudo isso, a gente acaba sentindo falta de alguma coisa. E essa falta de alguma coisa vai nos mover a fazer algo, a buscar algo, a pesquisar, né, a sair do desconhecimento para ir para o conhecimento. Então, nesse sentido, a literatura ela acaba sendo muito, muito poderosa, né? O Vargas Llosa diz também que a literatura ela é alimento dos espíritos indóceis, né? E que ela propaga inconformidade, né? Então, quando a gente fala que a literatura é um momento de diversão, a gente não pode dizer que a literatura é só agradável, né? Mas que ela vai gerar, sim, um desconforto, né? Você falou, por exemplo, que quando a gente lê determinado livro, determinada história, muitas vezes a gente chora, né? E o que é esse choro? É uma inconformidade que a literatura me gerou, né? Eu tenho um livro que eu choro muito, que é Manuelzão Miguelin, né? É a história do Miguelin, do Guimarães Rosa, né? Esse livro eu já li várias vezes e todas as vezes ele me provoca, né? Ele me provoca, eu sinto uma sensação de que eu estou incompleta, que falta algo, né? Então, a literatura é isso, ela vai propagar inconformidade, né? E vai nos ajudar a questionar a sociedade em que a gente vive, né? A desvendar, a conhecer, a buscar conhecimento, né? Então, por isso que a literatura, ela transforma, né? A literatura tem essa capacidade de transformar, sim, o ser humano, como as artes em geral, né? Como acontece com a música, como acontece com a pintura, como acontece com filmes, né? A gente passa por momentos de transformação durante a leitura de um texto literário. Professora Deisle, eu estou aqui, você falou do Miguelin, né? E aí eu estou aqui pensando, e não, sempre no Educa Brasil, quando nessa fase de literatura a gente tem conversado, e eu algumas vezes, quando me deparo nas leituras, né? Quando estou na literatura mesmo, e depois quando saio e preciso rever algumas questões, por isso que eu digo que literatura é um bom processo de análise. Mas desde que você tenha, de fato, sabe, consiga ler, compreender, tenha o letramento. Porque depois, quando você se cai em alguns momentos e diz assim, nossa, eu poderia mudar isso na minha vida. E aí eu gosto de uma frase da Clarice Lispector que diz assim, até cortar os próprios defeitos é perigoso, porque talvez é aquilo que te sustenta. Então, quando você olha para a literatura e você consegue fazer esse entendimento, que é um entendimento psicológico, sociológico, né? Você enquanto ser social e emocional, aí então a gente compreende a profundidade da literatura, que extrapola o que você muito bem falou no começo da nossa fala, que é, eu não leio para cair na prova. Eu não leio para fazer um processo de vestibular. Então eu não vou atrás de ler os resumos. Eu vou querer entender esse personagem. Eu vou querer vivenciar o que ele tem, o que ele passou para melhorar, né? A busca pela emancipação humana. Professora Deisle de Quadros, professora doutora em literatura, hoje está aqui falando da questão da literatura. Professora Deisle, nós estamos quase acabando o programa. Eu sei que você foi muitos anos, né? Falou aqui no programa, 15 anos, professora
na educação básica, hoje é coordenadora numa área de linguagem e sociedades, coordena um curso de letras, ou seja, está formando professores com a sua larga experiência prática e também teórica. Mas vamos dar uma dica para os pais que são leitores aqui, né? Ainda mais que você tem a literatura infanto-juvenil colada aí na sua vida o tempo todo. Dicas de livros para que os pais possam trabalhar, possam fazer, quem sabe, a sua coleção de livros, que não tem aí na sua casa, mas vai fazer a sua coleção de livros ou digital ou impressa, né? Mas que livros você indica para os pais, para os tios, para os avós? Acho que dá para a gente pensar em duas indicações, né? Pensar em indicações que eles possam ler para as crianças, mas para eles também. Então, quando a gente pensa aí na literatura infantil, né, o que ler para as crianças? Eu vou até citar autores aqui, porque um livro só é muito difícil, né? Mas a gente já falou, por exemplo, aqui da Bolsa Amarela, que é um livro maravilhoso, né, da Lígia Bojunga, e que vale muito a pena. Mas a gente tem aí também O Menino Maluquinho, do Ziraldo, né? A gente tem Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queiroz, então são Ruth Rocha, são autores que vale a pena ler para as crianças, né, nessa tentativa aí de fortalecer essas personalidades. E pensando agora em livros para adultos, né, digamos assim, eu separei uns aqui, ó. Tem esse livro muito lindo, que é do Bartolomeu de Campos Queiroz. O Bartolomeu Campos de Queiroz, ele tem livros para crianças e para adultos. Esse aqui, se eu não me engano, é o último livro dele, né? Que é O Vermelho Amargo, que é maravilhoso, tá? Para quem gosta de poemas, Adélia Prado, tá? Esse daqui é o Bagagem, mas tem outros livros, né? Adélia Prado é maravilhosa também. A gente falou aqui, né, professor Dinamara, do Miguelin, então tem aqui, do João Guimarães Rosa, Manuelzão e Miguelin, são 2 contos, né? O do Miguelin é o Campos Gerais, que é o primeiro conto, e conhecer palavras novas, se deliciar aí nos Campos Gerais. E uma outra autora que tem livros infantis e também para adultos, que é a Marina Colaçante. Tem esse livro lindíssimo aqui, da Moça Tecelã, com ilustrações maravilhosas, né, de realmente mulheres que teceram essas peças para ilustrar essa história da Moça Tecelã. Acho que são boas dicas aqui, professora Dinamara. Maravilha, professora Deise. Me conte uma outra coisa. Por que ler? E por que ler literatura? Ler é liberdade, né? É conhecer outros mundos e, como a gente falou aqui, na questão da alteridade, que é conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor o outro e conhecer melhor o mundo em que a gente vive. Ler é se tornar crítico da sua realidade, né? É querer transformar o espaço em que você vive para melhorar, né? É desvendar, descortinar, é libertar horizontes, né? Eu tenho uma frase aqui que eu tenho comigo que é ler traz estrelas, né? Por que ler? Porque ler traz estrelas para a nossa vida. Professora Deise, para os pais e para os professores que nos escutam e que assistem o Educa Brasil produzindo conhecimento, o que você pode dizer da literatura? Como fazer literatura com os pequenos, com os juvenis? Como fazer? O que você diz para eles? Bom, para a gente trabalhar literatura com os pequenos, né, nós precisamos ser exemplos. Então, como pais, ou como professores, ou como tios, ou como avós, né, vamos lembrar aí que os estudos, né, comprovam isso, que a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Então, se uma criança está numa casa de leitores, né, e quando a gente pega a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, isso está muito presente, né, também,
a criança ela tem muito mais chance de se tornar leitora, né? Porque ela está aprendendo pelo exemplo, ela está vendo o pai ler, ela está vendo que a mãe está em volta com livros, né? E na escola a mesma coisa. Eu não posso só falar para o meu aluno, não, leia, porque ler é importante, né? Não, eu tenho que ler, eu tenho que ter atitude leitora para que essa criança me veja ler e aprenda pelo exemplo. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa na questão de formação de leitor, a primeira coisa é eu tenho que ser um leitor. Né? E pensar que é tarde para começar a ler. Né? Nunca é tarde. Então, às vezes, eu acho legal a gente desmistificar, porque tem muito essas histórias e que, sim, são verdades, né? Não é que é mentira, não. Mas de pessoas que começam a ler clássicos muito cedo, né? Leu lá Machado com não sei quantos anos e tal, e aí a gente pensa, nossa, não, eu não tenho capacidade para isso, né? Ou, não, ler é muito difícil. Não, ler não é para mim, né? Não, não é isso. Né? A gente pode iniciar esse processo de leitura em qualquer idade, tá? Então, claro que quando a gente forma o leitor lá de pequeno, né, quando a criança já começa a experienciar essa relação com a literatura, depois é muito mais fácil o caminho para a leitura. Né? Mas não importa qual idade eu tenha, eu posso sim me tornar um leitor. Então, experimente, né? Saia daqui e experimente. Veja aí um livro que você tem em casa. A gente tem muito isso também, não, mas eu não tenho tempo. Mas daí é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre, né? Mas quanto tempo a gente está se dedicando nas redes sociais, por exemplo? Esse tempo não posso dividir um pouco com a literatura? Quanto tempo eu fico em frente à TV? Né? E pensando nas crianças, né? A criança, quando ela é mais nova, ela vai precisar de um adulto, porque ela não sabe ainda ler as palavras. Ela pode ler a imagem e tal, mas ela não vai conseguir ler as palavras. Então, ela vai precisar do adulto. Né? Mas, com o tempo, essa criança ela vai se tornando um leitor com mais autonomia. Né? Então, ao invés de a gente largar a criança, porque eu sei, né? A gente cansa, tem momentos que a gente está cansado, mas ao invés de a gente largar um celular na mão dessa criança, vamos largar um livro. Né? Vamos largar um livro, vamos experimentar diferente. Né? Dar livro de presente é bacana, né? Então nunca é tarde para ser leitor, né? E nunca é cedo para começar. Que bom. Professora Deisle, você falou uma questão muito importante que a gente conversa nos bastidores, né? Que é criar momentos para serem lembrados. Então, se você tem um filho, se você tem um neto, um sobrinho, será que você vai criar um momento que você deixa ele sozinho ou você de fato quer criar um momento junto? E por que não ler juntos, né? Ah, mas ele é pequenininho, é fazer essa leitura do próprio. Que é isso? Que animal é esse? O que representa? Qual é o contexto que ele está? Então, essa criação de narrativas. Então, criar lembranças, né? Então, a literatura também permite que essa novo posicionamento que nós devemos ter, né? Entre um telefone, um jogo, uma televisão, ser o babá do seu filho, quem sabe você começar a fazer essa troca, né? Que são momentos que nós podemos fazer sim, e não só podemos, devemos, né, professora Deise? Principalmente com os pequenos. Professora Deise, estamos quase finalizando o Educa Brasil, produzindo conhecimento. Por favor, suas palavras finais. Professor Dinamarca, agradeço por estar aqui, né? Agradeço a todos que nos ouviram. É um prazer imenso sempre falar de literatura, de formação do leitor. E leiam bastante. Né? Não é tarde para começar e nunca é cedo para começar também. Né? Bebês, a gente já pode contar história para bebês. Né? Então, vamos abrir um livro, vamos ter livros em casa e ter esse contato com a leitura, porque ler traz estrelas. A partir do contexto que ler traz estrelas, Educa Brasil, produzindo conhecimento, agradece por você ter parado o seu tempo de vida, dedicado o seu tempo de vida para a temática da literatura em tempos de pandemia. Afinal, ler traz estrelas, de acordo com a professora doutora Deisle de Quadros. Até breve, nos vemos nas redes sociais e nos canais em que o programa Educa Brasil é transmitido. Semana que vem estamos de volta. Até breve.